Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo Arquitetura de Eventos Sem Caos com Windows, Guia Prático. Introdução. Confiabilidade em arquitetura orientada a eventos exige mais do que publicar mensagens e torcer para que tudo funcione. Eu preciso pensar em pelo menos uma vez, idempotência, transação local com outbox, estados observáveis, ordenação por chave e compensação. Quando eu deixo esses pontos de lado, o sistema vira um laboratório de duplicidade, retrês mal gerenciados e estados inconsistentes entre uma operação local e o próximo processamento assíncrono. Este artigo mostra um caminho prático para construir um fluxo com PostgreSQL e Azure Service Bus Emulator, mantendo a complexidade em um laboratório reproduzível. A ideia central é simples: eu registro o efeito local e a intenção de publicar em uma única transação, depois processar eventos com inbox e saga, sem fingir que exactly once é uma promessa real em sistemas distribuídos. Pré-requisitos: eu recomendo Docker Desktop ou Docker Engine Compose .NET 10 e um ambiente local com memória suficiente para rodar PostgreSQL, SQL Server para o emulador e a APE. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog, Blog Samples, Messaging e Event Driven. Infraestrutura e estrutura necessária para uma implementação robusta de eventos não é apenas um endpoint HTTP e um worker. Ela precisa de uma pequena plataforma local com 4 blocos bem definidos, uma API para aceitar o comando de negócio e persistir o efeito local, um banco PostgreSQL como fonte de verdade do estado do pedido, da saga e das mensagens de integração, um broker local, neste caso, o Azure Service Bus Emulator, para transporte, roteamento, sessões e DLQ, workers para publicar mensagens do Outbox e processar mensagens de forma idempotente. A estrutura mínima do exemplo precisa contemplar endpoints para criar e consultar pedidos, contracts com envelopes versionados e DTOs, persistence com dbcontext, migrations e modelos de pedido, outbox, inbox e saga, saga com o orquestrador e as transições de estado, service bus com publisher, consumidores e adaptadores para o emulador, Docker Compose, PyML e Readme Shampoo.md para subir a stack localmente. Além disso, a solução precisa de alguns componentes operacionais que muitos exemplos deixam de lado. Tabelas separadas para pedido, estoque, pagamento, saga, outbox e inbox, correlation IDs e causation IDs em todos os eventos, retries controlados, DLQ e tratamento explícito de falhas transitórias, uma política de idempotência local para cada consumidor, observabilidade suficiente para responder onde a saga ficou travada. Sem esses blocos, o fluxo pode parecer correto em um cenário simples e falhar em produção quando a rede, o broker ou o estado do sistema começam a variar. Por que uma arquitetura orientada a eventos vira caos? O caos começa quando eu confio em dois writes separados e espero que o segundo aconteça. Em sistemas distribuídos, uma mensagem pode ser enviada. O banco pode falhar no commit e a aplicação pode tentar novamente. Sem tratamento, eu tenho um estado local diferente do que foi publicado. O padrão Outbox resolve esse problema ao transformar a publicação em parte da transação local. O padrão Inbox resolve a duplicidade do consumidor, que é um dos problemas mais comuns em entregas pelo menos uma vez. Esse tipo de problema aparece quando eu preciso integrar domínios diferentes, como pedido, estoque, pagamento e notificação, e cada um deles tem seu próprio ciclo de processamento. O erro comum é achar que o evento é apenas um detalhe operacional.
Na prática, ele precisa ser tratado como parte do contrato de negócio. Se eu não pensar em retry, compensação, ordenação, observabilidade e idempotência desde o começo, a aplicação começa a acumular estados não percebidos, e a cada falha eu ganho mais ruído do que valor. Eu também vejo equipes tentarem resolver tudo com pólen, retries agressivos e logs dispersos, e isso costuma piorar a situação. Uma arquitetura orientada a eventos não é um mecanismo mágico para tornar tudo distribuído e resiliente. Ela é uma forma de organizar a complexidade quando a operação precisa ser desacoplada e tolerar falhas temporárias. Se eu não tiver um fluxo com estados explícitos, a experiência do usuário vira uma mistura de transações em andamento e falhas invisíveis. A arquitetura do exemplo com PostgreSQL e Azure Service Bus. O exemplo local usa PostgreSQL como banco da aplicação e um tópico do Azure Service Bus Emulator, com subscriptions filtradas. A API cria um pedido, registra um evento no Outbox e um orquestrador consome o fluxo. O fluxo é simples, mas já cobre as decisões que mais costumam causar problemas: ordem por pedido, compensação, retry e DLQ. A decisão de usar PostgreSQL como sistema de verdade da aplicação vem do fato de eu precisar de uma transação local forte para registrar o efeito de negócio e, ao mesmo tempo, persistir a intenção de publicar. O Azure Service Bus entra como camada de entrega assíncrona e orquestração entre passos independentes. Esse desenho funciona bem quando eu preciso de uma linha de tempo observável e de um ponto único onde o estado do pedido pode ser consultado. Em outras palavras, o banco cuida do estado, o broker cuida da propagação. Eu vejo essa combinação sendo útil quando o fluxo envolve múltiplos sistemas, cada um com tempo de resposta variável, e eu preciso evitar que uma falha de um subsistema derrube a operação inteira. O ponto não é tornar tudo distribuído por gosto. O ponto é separar o que precisa ser consistente localmente do que pode ser processado, de forma assíncrona e compensável. Atenção! Se o seu problema ainda é simples, com uma única transação e sem necessidade de desacoplamento, eu não começaria por esta arquitetura. O custo de operar Outbox, Inbox e Saga é real e precisa ser justificado por um problema de negócio ou integração. Código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog. Blog Samples, Control Messaging, Event Driven, entrega pelo menos uma vez e mensagens duplicadas. Uma entrega pelo menos uma vez significa que uma mensagem pode ser recebida mais de uma vez. Isso não é um bug, é o custo de se operar com retries e falhas temporárias. O que eu preciso fazer é tratar duplicidade como um caso normal. O inbox é a ferramenta certa para isso, porque ele armazena o identificador da mensagem e o consumidor, impedindo reprocessamento indevido. Quando eu digo pelo menos uma vez, eu quero dizer que o sistema pode receber a mesma mensagem mais de uma vez e, por isso, todo efeito colateral precisa ser idempotente. Isso vale para gravação em banco, atualização de status, envio de e-mail, criação de registro de auditoria e qualquer ação que não possa ser repetida sem cuidado. O broker pode confirmar a entrega e depois o processo local falhar antes de registrar o estado. Nesse caso, na próxima tentativa, eu vou receber a mesma mensagem outra vez. Sem um mecanismo de deduplicação, eu posso criar duas reservas, duas autorizações ou dois registros de pagamento para a mesma intenção original. Esse é um dos motivos pelos quais eu nunca confio em Delivery Exactly Once como uma promessa de implementação. O que existe, em geral,
é uma combinação de pelo menos uma vez no transporte, idempotência no consumidor e uma camada de compensação para os casos em que a operação não pode seguir adiante. Idempotência no consumidor com o padrão inbox. O consumidor precisa ser idempotente por natureza. Se ele receber uma duplicata, ele deve reconhecer isso e retornar sucesso sem repetir efeitos colaterais. O estado do inbox é o registro de que a mensagem já foi processada, independentemente de retriadas ou replays do broker. A forma mais simples de implementar isso é persistir no mesmo contexto transacional do efeito de negócio, o identificador da mensagem e o nome do consumidor. Quando a mesma mensagem chega outra vez, eu faço uma verificação e corto o fluxo antes de qualquer ação adicional. Em sistemas reais, isso costuma ser feito com uma tabela de inbox, com constraint composta em consumer, message, ID, porque isso me dá uma garantia forte de que duas execuções concorrentes não irão realizar o mesmo efeito duas vezes. Isso é importante porque o broker não substitui a responsabilidade da aplicação de ser segura. O Service Bus pode ter Duplicate Detection em algumas configurações, mas isso não elimina a necessidade de um controle local de deduplicação. O padrão inbox é a camada que faz o consumidor reconhecer "eu já tratei isso" e não repetir a ação. Outbox transacional no PostgreSQL e o problema do Dual Write. O Dual Write é o clássico problema de consistência entre banco e broker. O Outbox resolve esse cenário ao persistir a intenção de publicar na mesma transação do efeito local. Depois, um publisher separado lê o Outbox, envia e marca o resultado com um update controlado. Isso cria uma janela de incerteza, mas não faz a aplicação mentir sobre o que foi confirmado. A implementação prática costuma ser: eu começo uma transação no PostgreSQL, persisto o estado de negócio, insiro a mensagem no Outbox e só depois comito. Se o commit for bem sucedido, a mensagem está garantida como intenção de publicação. Em seguida, um segundo processo, quase sempre um worker, lê as mensagens pendentes e as publica no broker. O ponto crucial é que eu não atualizo o status de publicada até que a publicação tenha realmente acontecido. Esse desenho me protege de ter um efeito local, sem a notificação correspondente. Esse padrão é muito mais confiável do que tentar publicar primeiro e depois registrar o estado local. Se eu fizer isso, eu corro o risco de perder a mensagem ou de criar um estado de negócio sem evento correspondente. O Outbox é um dos poucos padrões que realmente reduz o problema de consistência entre banco e mensageria, sem exigir um protocolo distribuído complexo. Consistência eventual, sem esconder o estado do usuário. Consistência eventual não significa deixar o usuário no escuro. Eu preciso expor o estado atual do pedido, a etapa da saga e os timestamps. Um pedido pode estar em processamento, mas a experiência precisa dizer exatamente onde ele está e o que está acontecendo. O estado observável, ele é parte do design, não um detalhe opcional. Quando eu realmente preciso dessa arquitetura, eu não implemento Outbox, Inbox e Saga porque parece moderno. Eu implemento porque existe um problema operacional real. Uma operação de negócio precisa atravessar múltiplos passos, alguns deles assíncronos, e eu preciso manter a confiança mesmo quando uma parte falha. Se eu estiver lidando com um fluxo simples de criação e leitura, com uma única transação e sem compensação, eu provavelmente não preciso disso. A decisão costuma ficar mais clara quando eu vejo sinais como esses. Um passo depende de outro sistema que pode demorar ou falhar.
Eu preciso evitar que a operação inteira seja revertida por uma falha parcial. Eu preciso manter rastreabilidade do fluxo entre domínios. A duplicidade de mensagens é uma possibilidade real e não um caso raro. O usuário precisa saber em que fase da operação ele está. A regra prática é: se eu preciso de uma operação distribuída que possa falhar em um ponto intermediário e ainda assim manter uma experiência de negócio confiável, eu devo considerar essa arquitetura. Como eu implementaria isso na prática? A implementação começa com uma decisão de desenho, não com uma ferramenta. Eu primeiro defino os passos de negócio e os estados deles. Depois, eu separo duas coisas: o que precisa ser consistente localmente e o que pode ser processado de forma assíncrona. Eu começo com uma transação local no PostgreSQL para salvar o efeito de negócio e registrar uma intenção de publicação no Outbox. Eu adiciono uma tabela de inbox para garantir que o mesmo evento não gere o mesmo efeito duas vezes. Eu crio um envelope versionado com Message ID, Correlation ID, Causation ID, Event Equals Type, esquema OTIA Version e Payload tipado. Eu monto um worker responsável por ler mensagens pendentes do Outbox e publicá-las no tópico do Service Bus. Eu implementei consumidores com picklock, autocomplete messages at false e confirmação apenas depois do efeito local estar salvo. Eu mantenho um estado explícito da saga para decidir se avanço, compenso ou paro o fluxo. Eu registro logs e métricas com Correlation ID para poder analisar o fluxo inteiro quando algo der errado. Esse roteiro é simples de explicar, mas exige disciplina. A maior parte dos problemas em arquiteturas orientadas a eventos vem do fato de a equipe tratar o evento como um detalhe técnico e não como um contrato de negócio. Saga por coreografia ou orquestração? Qual escolher? Uma saga orquestrada é mais simples de rastrear quando eu tenho um fluxo de negócio conhecido e um orquestrador explícito. A coreografia se encaixa melhor quando cada peça reage localmente a eventos e o fluxo é amplamente distribuído. Para este exemplo, eu escolhi a orquestração, porque ela deixa o estado e a compensação mais fáceis de explicar e testar. Na prática, eu escolho a orquestração quando o fluxo é essencialmente uma máquina de estados: pedido criado, estoque reservado, pagamento processado, compensação em caso de falha. Nesse cenário, eu preciso de uma entidade que acompanhe o estado global do processo de negócio e decida o próximo passo. Já a coreografia faz mais sentido quando eu tenho muitos serviços reagindo a eventos e a complexidade é distribuída entre eles. A vantagem da coreografia é menos acoplamento. A desvantagem é que a compreensão da execução completa fica mais difícil e a rastreabilidade tende a piorar. A saga não é uma solução para qualquer problema. Ela é a forma correta de modelar uma sequência de passos que precisa ser compensada quando uma peça falha. Se eu simplesmente tiver um processo linear e não precisarei de rollback parcial, eu provavelmente não preciso de saga. Ordenação por pedido com sessões do Azure Service Bus. As sessões do Service Bus preservam a ordem por chave de negócio, neste caso por pedido. Isso não equivale a uma ordem global entre todos os pedidos. O que eu ganho é uma ordenação local por sessão, o que é essencial em fluxos que precisam ser processados sequencialmente sem bloquear outros pedidos. Retry Picklock e Dead Letter Queue. O picklock permite que eu desacople o processamento da confirmação. Se algo falhar, eu abandono a mensagem para retry. Se o erro for persistente ou inválido, eu envio para a DLQ com uma razão útil
Isso é muito mais seguro do que simplesmente perder a mensagem ou completar cedo demais. Eu gosto de pensar em três categorias de falha quando estou implementando isso. A primeira é uma falha transitória: banco indisponível, timeout de rede, estouro de conexão. Nesse caso, eu abandono a mensagem e deixo o broker entregá-la de novo. A segunda é uma falha de contrato ou de validação. O payload está mal formatado, um campo inesperado chegou, o esquema mudou de forma incompatível. Aqui eu não quero reprocessar indefinidamente. Eu prefiro registrar a causa e enviar para a DLQ com um motivo claro. A terceira é uma falha não recuperável de negócio, como um evento que chega em um estado inconsistente do pedido. Nesse caso, a saga precisa decidir se ela descreve uma violação de contrato ou simplesmente uma inconsistência tolerável para ser observada. Esse modelo faz com que meu sistema seja previsível. Eu não escondo a falha sob retris infinitos e também não perco a informação quando uma mensagem está definitivamente inválida. Contratos de eventos e evolução de esquema. Eventos precisam de contratos claros. Eu não posso depender só do payload sem versionamento. O exemplo usa envelopes versionados com IDs de correlação, causação e tipo de evento. Isso ajuda a evoluir o schema sem tornar a saga um caos de incompatibilidades. Observabilidade com Correlation e Causation IDs. A observabilidade melhora muito quando cada mensagem carrega Correlation e Causation IDs. Eu consigo rastrear o caminho inteiro do pedido, correlacionar logs, métricas e trace e localizar exatamente onde a saga desviou do fluxo normal. Quando não usar arquitetura orientada a eventos. Eu não uso eventos quando o problema é simples, com forte consistência imediata e sem necessidade de desacoplamento. Quando uma transação simples já resolve, uma arquitetura orientada a eventos pode introduzir custo e complexidade demais. A regra prática é: se eu não preciso de fluxo assíncrono, compensação e observabilidade distribuída, eu provavelmente não deveria começar por eventos. Exemplo prático: pedido, estoque e pagamento. O exemplo completo está disponível em blog samples Messaging Event Driven. Ele implementa um fluxo simples em que um pedido cria um evento de saída. O estoque responde e, em seguida, o pagamento é processado. Em caso de rejeição, a saga emite compensação e cancela o pedido. Caminho feliz e caminho triste. No caminho feliz, o pedido começa em criado, emite um evento para reservar estoque, recebe confirmação, segue para o pagamento e termina com o pedido aprovado. No caminho triste, alguma etapa falha, estoque indisponível ou pagamento recusado. Nesse caso, a saga não tenta seguir adiante. Ela muda o estado para uma fase de compensação e publica um evento de cancelamento ou reversão. Observação: o estado da saga é a fonte de verdade para decidir se eu avanço, compenso ou sigo com o fluxo. Dicas e boas práticas. Mantenha o estado da saga explícito e observável. Trate duplicidade como regra, não exceção. Semântica de retriz e DLQ precisa estar documentada. Versione contratos e faça evolução controlada. Use sessões apenas quando a ordem por chave de negócio for importante. Não use eventos para tudo. Se a operação é local e síncrona, a complexidade de mensageria talvez não valha o custo. Defina claramente o que é compensável e o que não é. Nem toda falha tem rollback real. Faça o consumidor ser idempotente antes de pensar em throughput alto. Monitore Correlation IDs e Causation IDs desde o início, porque isso é o que tornará a depuração viável quando a cadeia de eventos crescer. Resumo objetivo. Outbox.
transforma a publicação em parte da transação local e reduz o problema do dual write. Inbox absorve duplicidade e torna o consumidor idempotente. Saga organiza compensação e estados de negócio em fluxos distribuídos. Azure Service Bus oferece tópicos, subscriptions, sessões e DLQ para fluxos assíncronos. PostgreSQL fornece um banco transacional para persistir o estado da aplicação e o Outbox. Esse foi o artigo Arquitetura de Eventos Sem Caos com CAIs. Guia prático. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!